Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos estudar as perguntas 538 até a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. E na pergunta 538, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os espíritos responderam que foram reencarnados ou que serão reencarnados como vós. Na pergunta 538A, Allan Kardec perguntou: estes espíritos pertencem às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E os espíritos responderam: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. E na pergunta 539, Allan Kardec perguntou: a produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? E os espíritos responderam: reúnem-se em massas inumeráveis. E na pergunta 540, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso? E os espíritos responderam: uns sim, outros não. Vamos fazer uma comparação. Imaginem essas imensidades de animais que pouco a pouco fazem sair do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Esses são apenas animais da última ordem que realizam essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Então, meus queridos amigos e amigas, os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza podem ser aqueles que já foram encarnados ou que ainda serão encarnados. Isso determina que não são uma categoria especial ou separada dos espíritos, mas sim parte do ciclo evolutivo comum a todos os espíritos. A posição desses espíritos na hierarquia depende do papel que desempenham. Aqueles que executam tarefas mais materiais são de ordem inferior, enquanto os que têm funções mais inteligentes e menos materiais pertencem a ordens superiores. Isso é igual à organização social humana, onde há líderes e executores. A produção de fenômenos naturais, como tempestades, não é obra de um único espírito, mas sim de uma reunião de muitos espíritos que formam grandes massas. Isso indica uma ação coletiva e coordenada. Alguns espíritos operam com conhecimento de causa e livre-arbítrio, enquanto outros agem por impulso instintivo ou irrefletivo, sob o comando de outros espíritos. A comparação feita com animais que, sem saber, contribuem para a formação de ilhas e arquipélagos, ilustra que muitos espíritos, mesmo sem plena consciência, são instrumentos de uma providência maior.
Espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto da criação, mesmo que atuem de forma inconsciente. À medida que evoluem, ganham mais inteligência e passam a comandar e dirigir fenômenos materiais. Em estágios mais avançados, podem dirigir aspectos morais do mundo. Isso reflete a lei de harmonia universal, onde tudo, desde o átomo até o arcanjo, tem seu papel e contribui para o equilíbrio do universo. Espíritos mais atrasados começam executando tarefas materiais de forma inconsciente. Com o tempo, à medida que sua inteligência se desenvolve, passam a comandar e dirigir fenômenos materiais. Em estágios mais avançados, podem assumir responsabilidades morais e espirituais, contribuindo para a harmonia e o progresso universal. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.